Olá, olá, estão conosco. Camil, abraço. Entrou aí já. Oi, pastor Michel, meu filho. Beleza aí? Opa, boa noite. Beleza? Como nós brincamos, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá, beleza. Nós estamos aqui para nossa live de terça-feira, falando de graça. Pessoal aí, vamos chegando. Todos bem-vindos. Aqueles que vierem, aqueles que vão assistir depois. Nós estamos aqui para mais uma terça-feira que vamos falar sobre a relevância do Velho Testamento na nossa Bíblia. Parece um negócio óbvio, né? Mas não é, porque, na verdade, nós somos cristãos. Então, a Torá, que é o Velho Testamento que está na nossa Bíblia, ela não deveria estar lá, porque nós não somos judeus, não seguimos a Torá, né? De Gênesis a Malaquias, que é chamado de Reis, a Lei e os Profetas. E a história dos reis, também os livros poéticos do Velho Testamento. A gente sempre está falando isso aqui para que quem nos assistir entenda porque nós estamos fazendo esse tempo de estudo. É um tempo de estudo para nós pensarmos sobre lei e graça, sobre justificação doada e autojustificação. Quem tem acompanhado a gente nas terças-feiras sabe então que nós estamos pegando alguns textos do Velho Testamento para mostrar a presença de Jesus no Velho Testamento, porque é a história de um povo com seu Deus e do seu Deus com esse povo, como que eles se relacionam. Chegando aí, gente, Lancel Samora, vocês que estão entrando, não saiam, fiquem com a gente, pega a sua Bíblia, nós vamos meditar em mais alguns textos aqui de Gênesis hoje, e nós vamos mostrar então Jesus no Velho Testamento como justiça de Deus já presente na tipologia, como nós falamos semana passada, quando os olhos dos homens ou do casal, o primeiro casal se abriu, os olhos se abriram para ver a questão de que estavam nus, e o Senhor providenciou as vestes para ele, que foi um cordeiro, um animal que foi morto, para que eles pudessem ser vestidos. Falamos também sobre Abel e Caim, e hoje nós vamos entrar aqui num assunto muito interessante, que é o texto onde nós vemos Deus fazendo aliança com Abraão, o pai da fé. E você vai encontrar várias passagens onde Abraão é citado. Abraão, Isaque e Jacó, quando Deus apareceu para Moisés e falou: sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Falando nisso, Jesus disse aos discípulos: olha, Deus é Deus de morto ou Deus de vivos? Porque quando ele se apresenta, ele fala que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nos textos deles tinham isso, né? E esse Abraão, que foi chamado da terra de Ur dos Caldeus, ele foi procurado por Deus. E eu quero que você que está em casa abra sua Bíblia em Gênesis 15, 6, depois o 10, o 12 e o 17, onde nós vemos aqui uma tipologia clara da presença do Senhor Jesus, né, e da providência de Deus em relação à aliança. Um ritual que foi feito, bastante conhecido na época, bem praticado para fazer alianças, né? Então aqui Jesus, na forma de coluna de fogo, substitui Abraão na aliança, porque Abraão não teria condições de cumprir a parte dele. Nós já vamos ver por quê. Bom, vamos lá. Gênesis 15, 6, 10, 12 e 17 diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão trouxe todos os animais
que o Senhor falou para ele trazer, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra, com espaço no meio. Ele colocou, né, os animais, as aves, porém ele não cortou. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Trevas densas e apavorantes. Depois disso, depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Certo, gente? Então aqui é o seguinte, era um ritual que se fazia, uma aliança que se fazia para mostrar fidelidade, né? A Deus se apresentou a Abraão, se mostrou a Abraão, se revelou a Abraão, e ele fez uma proposta para Abraão, para que Abraão fosse para uma terra que Abraão nem sabia onde é que era. E então, em Gênesis 15, Deus sela essa aliança com ele através de um sacrifício. E essa aliança ela era garantida pela fidelidade das partes ao que foi tratado. E se uma das partes não cumprisse, iria acontecer o seguinte. Então, Deus falou para ele pegar, né, alguns animais, cortar ao meio, colocar as metades uma de frente com a outra e deixar um espaço no meio, que era o ritual que se fazia na época. Então, a pessoa passaria no meio daqueles animais cortados. Bom, eu vou e passo e prometo cumprir minha parte, e declaro assim, que seja feito comigo conforme foi feito com esses animais. Se eu não cumprir a minha parte, que eu seja cortado ao meio e que eu seja queimado. E Abraão, quando ele vai fazer esse pacto com Deus, ele tem um sono profundo, né? Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes, que significaria o quê? Essas trevas significavam o estado de pecado do homem. E aí nós temos no verso 17 a hora em que o Senhor passa no meio daqueles animais cortados, e Abraão, porém, está dormindo, ele não passa no meio daqueles animais. Quem passa é Deus, e é interessante que aqui era um fogareiro esfumaçante, que seria Deus, com uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Isso aqui é uma coisa tremenda, gente, para nós vermos aqui a aliança de Deus com Abraão, e Deus providenciando alguém para substituir a parte que era a parte do Abraão, porque ele não ia conseguir cumprir aquilo que era exigido pela lei. Mais para frente seria dada a lei, e Abraão, seus descendentes, não iriam conseguir pagar a parte deles. O que Deus fez? Deu um sono a Abraão, e aí passa no meio desses animais, tanto o próprio Deus como o Senhor Jesus, que é a tocha de fogo nas mãos desse fogareiro esfumaçante. Havia uma tocha acesa e passaram os dois, então, pelo meio desses animais. Abraão não passou. Abraão não teve que colocar sua vida em risco, porque o Senhor providenciou para ele o substituto. Quando esses animais, quando ele passou no meio desses animais, então, ele estava declarando, eu vou cumprir a minha parte. Se você não conseguir, você vai ter que morrer como esses animais. Como Deus sabia que Abraão não ia conseguir, ele dá um sono para Abraão, e aí aquela tocha nas mãos do fogareiro esfumaçante é o Senhor Jesus, ou um tipo do Senhor Jesus, ali o substituto para essa aliança que Deus estava fazendo, porque Abraão não seria capaz de cumprir esta aliança. É muito importante nós sabermos disso, porque a aliança que Deus fez conosco partiu dele. Ele é o que propôs. Agora, veja, como é que nós poderíamos fazer uma aliança com o Todo-Poderoso? Como é que poderíamos fazer uma aliança com aquele que pode todas as coisas? É uma aliança díspare, é diferente. Né? Nós fazemos uma aliança com Deus para Deus cumprir a parte dele, ele é Deus, e a nossa? E parece uma aliança injusta, e a pena era grave, né? Então, o que acontece? Deus dá esse sono para Abraão,
e o Senhor Jesus, na pessoa dessa tocha acesa, nas mãos do fogareiro esfumaçante, que Deus é fogo, né? Deus se apresentou como fogo para Abraão, e de outras formas também, mas principalmente como a presença desse fogo, que é para causar temor, é para causar realmente terror. E aqui nós vemos então a presença do Senhor Jesus como essa tocha, e a gente fica maravilhado. Por quê? Porque Deus é o que faz aliança, é o que propõe os termos e ainda garante esses termos. Porque Abraão foi isentado da sua culpa pela fé. Porque a fé que ele teve, né, nesse momento, em sair da sua terra, do seu conforto, no meio da sua vida normal, da sua vida natural, para ele ir para uma vida dessas, teve que ter muita fé. E ao fazer essa aliança, ele poderia ter intuído, falou, mas como que eu vou cumprir uma aliança com um Deus Todo-Poderoso, se eu sou falho? E aí a gente vê a ação de Deus para substituir a vida dele. Eu acredito que nós temos na pessoa do Senhor Jesus esse que substitui a nossa vida, né? E ele foi para a cruz, morrer por nós, morrer no nosso lugar, e ele fazendo uma aliança com a gente, uma aliança de sangue. Ele fala, esse cálice é o cálice da nova aliança, uma aliança que não é garantida por vocês, mas pelo meu sangue. E aí, então, ali é uma aliança que ele está fazendo, mas é uma nova aliança. Guarde isso aí, gente, que está nos ouvindo. É uma nova aliança, uma aliança onde nós temos Deus como garantia das nossas vidas, como justo e justificador das nossas falhas. Ok? O pastor Michel vai comentar mais 2 textos, pelo menos, mais 2 textos. Pode comentar também desse fogareiro esfumaçante aí, pastor Michel, da tocha, alguma coisa assim. Já tinha ouvido falar alguma coisa desse tipo? Acho que nós dois, né, depois eu ouvi você falando e também creio que por influência do Joseph Prince, né? Aham. Que a gente, citando as referências, né, as fontes. Opa, caiu aí o celular. A gente tem visto aqui, prestado mais atenção nesses temas, né? Que são temas que a gente estuda, mas que às vezes são esquecidos Passa pela batido, igreja, né? pelos pastores, né? Passa batido porque se foca em outros temas, em outros assuntos, como se houvesse um assunto, um tema mais importante do que o Jesus Cristo, né? Exatamente. E esse assunto da tipologia. Mas eu creio que essa questão da manifestação aí nesse fogareiro já foi bem elucidada. Eu vou passar agora para essa parte do Cordeiro de Deus, que Antes de você passar esse símbolo, né? Antes de você passar por essa parte do Gênesis 22 aí, até do sacrifício do Isaac, né? Eu queria que você pensasse com a gente assim, que coisa, né, muito doida, a gente não entender que como que alguém que é todo poderoso faz uma aliança com a gente e a gente tem a prepotência, a arrogância, quem sabe a ilusão de poder cumprir a nossa parte, né? Uhum. Porque se você pensar por outro lado, Deus fala assim, não... eu vou fazer uma aliança com você, tá bom, mas uma aliança tem direitos e obrigações. Eu vou ter direito, mas minhas obrigações, como que eu vou cumprir? Eu estou completamente no direito, acho que fala paridade de armas, né? A hora que está acertando as coisas lá para poder, na audiência, se tiver alguma coisa que seja assim desproporcional de um lado ou de outro, eu chamo de não tem paridade de armas, né? E o homem não tem, como que o homem vai ter paridade com Deus? E aí eu queria que você respondesse o que você acha disso, né? Essa coisa fantástica que Deus faz e que realmente a gente não percebe, né? E
E isso continua acontecendo. Sempre teve e sempre terá, né? É, o mais interessante é que Deus, desde o princípio, como a gente vê, através da lei, e antes, e como a gente está estudando agora com os patriarcas, com Abel, com a forma como Deus trata com a gente, com os seus filhos, aqueles com quem ele se relaciona, é nítido que existe uma aliança, existe como se fosse um acordo, como se fosse uma relação ali, um contrato que se coloca, que se estabelece, só que ao mesmo tempo, quando em todas as vezes que você vê quem a nossa parte, o que cabe ao ser humano para cumprir esse contrato, a parte desse acordo, e você vê que Deus é que providencia o cumprimento desse contrato. Da mesma forma como essa visão, com esse sonho que Abraão teve, a gente vê isso se repetindo de várias formas, principalmente com relação à lei. O, já, quando Deus revela e entrega a lei para Moisés, ele juntamente com a lei já entrega o sacrifício, já entrega essa propiciação que é necessária, tem que existir, porque já existe a consciência de que eles não vão conseguir cumprir a parte do acordo dele. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que Deus dá a lei, ao mesmo tempo que Deus entrega, faz um acordo com a gente, em que nesse acordo é necessário que haja ele cumprindo uma parte, nós cumprindo outra, ele também providencia um, algo que vai nos isentar de ter que cumprir a nossa parte no contrato. É bem louco isso, né? E, e a gente não percebe isso, né? Eu vou ler agora essa questão do sacrifício do pedido de Deus, né, para o sacrifício de Isaac para Abraão, e vai se repetir isso novamente, em que Deus faz um pedido muito difícil de ser cumprido, só que ao mesmo tempo ele vem e providencia a forma de ser cumprido esse pedido, em que o homem não precisa participar necessariamente da forma como foi proposta, mas ele participa com a fé, com a confiança, com a crença na providência desse Deus maravilhoso. É a parte do homem, né? É a fé. Isso. Que é nos creditado como justiça. Eu vou passar agora para essa parte aqui, né? Tá lá. Eu acho que melhor a gente ler o texto inteiro, porque esse texto aqui é muito importante. A forma como isso representa o Cordeiro de Deus é incrível. É um dos textos mais tocantes nesse sentido, pelo menos na minha leitura. E está lá em Gênesis 22, quando Deus pede para que Abraão sacrifique seu filho primogênito, seu único filho, Isaac. O único filho pela lei, né? Porque o filho da escrava eles não consideravam Legítimo. Herdeiro, né? Ismael. Eles não consideravam herdeiro Ismael, né? Bom, eu vou ler aqui a partir do versículo 1 no capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma teu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos.
Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E essa frase aqui é maravilhosa. Até onde nós sabemos, né? Abraão não estava se referindo a Cristo aqui, mas ele foi tomado e profetizou acerca do cordeiro, acerca do Messias nesse momento, dizendo que Deus providenciaria o cordeiro. Então ele fez uma profecia aqui maravilhosa no momento de provação em que nem mesmo ele sabia o que ele estava falando. Nem mesmo ele sabia a profundidade, né, do que ele estava dizendo. E ele fala que Deus há de prover o cordeiro. E os dois continuaram a caminhar. E quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque. Imagina essa cena. E colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca, ele estava pronto para sacrificar Isaac. E aí o anjo aparece. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, seja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Sua descendência conquistará cidades, no meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Essa é engraçado, né? A gente tem comentado isso. Esse é um texto que geralmente os pregadores enfatizam a obediência de Abraão. Exatamente. Enfatizam o fato dele ter obedecido um pedido que quase ninguém obedeceria, né? Ele se propõe a obedecer, a cumprir um acordo, um contrato, uma ordem de Deus que quase ninguém realmente obedeceria. Só que a ênfase que os pregadores dão é nessa obediência. Porque a obediência é o que gera na lei, né, no esforço próprio, a bênção de Deus. Então Deus nos retribui conforme a nossa obediência. Se a gente cumpre a nossa parte do contrato, escolhe a bênção, e aí Deus nos dá a bênção. Agora, se a gente não cumpre, imagina se Abraão não tivesse obedecido nesse caso aqui, o que teria acontecido. Só que tanto o texto que diz, né, que isso foi creditado como justiça, e a gente vai ver lá em Hebreus, quando tá falando sobre a fé, sobre como as pessoas, os heróis, os patriarcas, todas as pessoas que nós tínhamos como heróis para nós, eles atingiram esse mérito não pelo esforço, não pela obediência, mas pela fé, pela confiança. E é isso que agradou a Deus e não a obediência, não o sacrifício.
não o esforço, mas o fato de que eles acreditaram a Deus uma confiança na mesma afirmação que Abraão está falando aqui, Deus proverá, eu não sei. Imagina o desespero desse homem aqui, alguém que tem que sacrificar um ser humano, alguém que pensa que vai ter que sacrificar um ser humano, pensa que vai ter que sacrificar o seu próprio filho. Ele não está entendendo nada, mas ele obedece. E a questão aqui não é a obediência. A questão é que ele crê, de alguma forma, na provisão. Tiago vai falar isso lá na frente, né? E Tiago vai falar que ele creu que, de algum modo, se Deus deu um filho para alguém que não podia ter filho, esse mesmo Deus também podia ressuscitar. Podia estar das cinzas, ele fala, né? Ressuscitar das cinzas. É interessante que E esse monte chamado Monte do Senhor se proverá. o monte do Senhor é muito profundo, é muito. É você ligando É uma com coincidência, né? Como é que você pode falar que isso é coincidência? você ligando com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é incrível, né? Tem uma coisa interessante sobre essa questão do carneiro se prender no arbusto. Não sei se você já ouviu. O carneiro velho, normalmente ele foge do arbusto, não se prende no arbusto. É o carneiro novo, não tem experiência, né? Então, esse carneiro que estava Uhum. lá, que era um carneiro que era propício para o sacrifício, por causa do tamanho, ele foi e se enroscou voluntariamente nos galhos, tipificando o Senhor Jesus que entregou voluntariamente a sua vida. Não é tremendo? Não é uma coisa maravilhosa? Ele falou: a vida que eu tenho ninguém tira de mim, Sim, né? Mas eu a dou por amor ao mundo. Negócio incrível. sim. E como a gente está estudando, né? Revendo como que o cordeiro, como que essas tipologias, como que esses prenúncios do Messias, do sacrifício, da manifestação do plano real de Deus que era Jesus Cristo, se dá ao longo do Antigo Testamento. Esse é um dos textos que mais, de forma poética, de forma literal, de todas as formas, evidenciam essa tipologia, essa questão. Porque aqui o cordeiro é anunciado. Quando Abraão diz Deus providenciará o cordeiro, essa pergunta que o Isaac faz, e aí você vê os próprios as coisas que se repetem, né? Porque era considerado primogênito de Abraão, era considerado seu único filho, e Abraão não nega o seu único filho. Isso vai se repetir de outras formas, como só dando um exemplo aqui adiantando, como quando Moisés bate na pedra, né? E Sim. essa pedra representa também Jesus Cristo. E porque ele bate na pedra ao invés de tocar, representando ali a dor, a tortura que Cristo sofreria, mas o pedido que Deus fez para ele foi para que ele tocasse apenas. E ele foi lá e bate. Ele vai lá e bate, sem saber que aquilo ali seria uma representação de Jesus Cristo. Aham. Exatamente. Então, a, a, o modo como essas coisas são apresentadas ali ao longo do Antigo Testamento é de uma riqueza, porque a gente estava se questionando, será que a gente deveria colocar o Antigo Testamento na nossa Bíblia também, né? Mas quando a gente olha essas coisas, você vê ali que Cristo está presente. Claro que é preciso ter uma interpretação correta, né? É, a gente não, Não. a gente não tá, a gente tá fazendo uma provocação, né? Em momento algum a gente falou que não devia ter, Aham. né? Mas Sim, sim. a colocação é: será que é necessário, visto que nós estamos numa nova aliança? Mas a gente vê com esse texto que é necessário. E tem outras tipologias também que falam de Cristo, o próprio tabernáculo, né?
e assim por diante. Nós vamos ver Sim. outras tipologias e... É, Pode falar. o tempo inteiro, né? Tudo que foi ali, que Deus pediu para Israel, que Deus colocou como uma obrigação, como um dever, como uma lei cerimonial ou como uma lei moral, os acontecimentos, as profecias, até as coisas ruins que aconteciam, de alguma forma representavam, simbolizavam algum aspecto dessa condição, dessa vinda de Cristo, o que ele teria que passar, o que ele faria por nós. Então, é inegável, né? É preciso estar muito cego para não enxergar isso. Você vê que o partido dos fariseus, que foi o que mais perseguiu Jesus, né, eles tinham práticas totalmente religiosas e eram zelosos pelas práticas religiosas. Aprenderam isso, a ser zelosos, cuidavam, não deixavam de fazer, né, o que era preciso fazer. Só que eles, ao mesmo tempo, eles viviam um tipo de faz de conta, assim, né? Era um culto que Isaías fala que era só dos lábios para fora. E Deus diz: porventura eu tenho tanto prazer, né, em sangue de bodes e ovelhas, mas o que ele gostaria era o espírito humilde, né, que pratiques a justiça. No caso, nós entendemos a justiça doada por Cristo, para daí que nós possamos vivenciar, né, através desse dom, essa justiça. Uhum. E ames ao Senhor, pratiques a justiça e andes humildemente na presença do seu Deus, que é a única coisa que faz com que a gente não se perca, mas está focando em Jesus. Agora, né, em momento nenhum nós dissemos que não é para ter o Novo Testamento. Quem somos nós para falar isso? Só que o ponto é exatamente a nova aliança, que é o Novo Testamento. E parece que as pessoas têm Uhum. dificuldade de ler a Bíblia, porque elas vão lá no Velho Testamento e falam: meu Deus, mas é muito grande isso aqui para a gente ler. Aí vão lendo pedaços, 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 pedaços. Perde o fio da meada, perde a história, né? Não sabe o que está falando. O pregador que É, pega um versículo do Velho Testamento e prega em cima dele sem falar que data que foi aquilo, o que estava acontecendo, para quem que ele estava falando, né? Quais são os pontos é apresentados. que, querendo invocar a- as maldições novamente, né? É exatamente o que o texto fala, né? Bom, eu não sei se você tem mais algo a acrescentar sobre esse texto. Não, uma coisa que chama atenção é essa questão de o plano começar, né? 2.200 mais ou menos anos antes de Cristo. Alguns dizem pouco menos, século nono antes de Cristo, né? A profecia aí vai dar os 1.200 anos, século nono não, século XIX, século XX. Então você vai ter mais, né? Tirar os 700 anos no ano 200, no ano 200, mais ou menos 220, quando Moisés recebeu as tábuas da lei. E aí aparece, por exemplo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, depois de 430 anos eles no Egito. A gente percebe que o plano está correndo, a coisa está acontecendo. E a gente faz, quando a gente vai ler, a gente precisa olhar para essa, não é uma cronologia, mas é uma sequência de coisas que estão acontecendo que vão apontar para o Cristo, inclusive as coisas exteriores. A história da humanidade está Uhum. presente ali, os impérios, persa, depois babilônico, persa, depois os Ptolomeus, daí vem daí os romanos, depois dos romanos nós vamos ter, né, a sequência dos fatos. A igreja está caminhando, ou a história de Deus com a humanidade está caminhando no decorrer dos fatos. Não é uma coisa que só aconteceu lá, naquela região, né? Isso aqui é uma coisa muito mais abrangente, tanto que depois a própria palavra ela é como semente mesmo, que cresce, brota e vai adiante até chegar em nós,
Mas tem gente que dá muito mais ênfase ao Velho Testamento e aos textos que são mais de castigo, de punição, de maldição, né? Que estão Uhum. muito vinculados com o próprio povo de Israel e não com quem não é judeu. E isso é importante a gente ver, por quê? Porque a salvação ela é para alcançar a todos. Não é salvação universal, que todos vão ser salvos. Não. Só quem quiser e aceitar, né? O Espírito Santo bater na porta do coração, a pessoa abrir o coração dela para que o Espírito Santo entre e possa a pessoa ficar debaixo dessa graça e possa ficar debaixo da substituição que já eles vivenciavam lá no início do tabernáculo, depois do templo construído. Mas é isso. Essa parte é isso, né? Sim, sim. E o José? É, e a, só finalizando, né? A gente é acostumado nas igrejas a dar ênfase na obediência, quando o foco do texto é todo voltado para a fé de Abraão. Ele estava ali anunciando a providência do Cordeiro, a providência de Deus. De alguma Crendo, forma né? Deus resolveria, sabe? É, Crendo, né? De alguma forma esse problema que Deus apresentou para Abraão, Abraão cria que de alguma forma o próprio Deus resolveria. depois de tantos E anos por isso esperando pelo ele, Isaac, né? sim, e a obediência foi um resultado da fé. E o apóstolo Então Paulo a fala fé isso em vem. Romanos 4, que ele não tem do que se gloriar, não em relação à lei, porque na época dele nem lei tinha, mas ele cumpriu Uhum, algo que estava dentro, assim, de uma linhagem de pensamento, de sentimento, inclusive que vem de Sete, né? E Abraão, sendo um homem falho, porque ele mentiu, que Sara não era a mulher dele duas vezes, primeiro para o rei Faraó e depois para Abimeleque, mas ele era um homem que tinha o coração voltado para Deus, para buscar a Deus. Ele nem precisava. Ele era, alguns dizem que ele era um cara assim muito bem de situação, era um milionário lá em Ur dos Caldeus. Mas ele tinha uma sede por uhum, Deus, né? A sua esposa o acompanha, seus filhos, e aí ele vai vivenciar essa história tão maravilhosa que serve para nós de tipo, né? Do como Deus se relaciona com o homem e as respostas do homem a Deus. sim. É, aí vem José, né? A gente vai pular alguns acontecimentos ali que vieram de Isaac. os, o filho de, os filhos de Isaac, né? Jacó e Esaú, e ali existe também uma relação, algo claro que é nítido com relação aos escolhidos de Deus, a forma como Deus escolhe, que não é segundo o nosso mérito, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele escolheu Jacó antes de qualquer um dos dois irmãos pudessem provar algum mérito diante de Deus. E assim ele vai fazendo, ele vai mostrando, ele vai, ao longo da história, Deus vai mostrando a sua forma de atuar. E depois Jacó tem os filhos, né? E um desses filhos vai ser o José e os seus outros 12 irmãos. 11, né? E José, É oi? ele mais 11. Isso. E José também é um tipo de Cristo. José é um tipo de Cristo porque você vai vendo ao longo da história o que é o tipo de Cristo, né? O que é uma tipologia? É algo que de alguma forma imita ou se parece ou acontece da mesma forma como aconteceu com o Cristo. E acontece de uma forma profética, porque ao mesmo tempo que acontece historicamente com aquele aquele homem, aquela pessoa ao longo da história, isso representa algo que vai acontecer depois com o Messias, com Jesus Cristo. E José, na Bíblia, é uma dessas tipologias, um tipo de Cristo.
Porque alguns acontecimentos que aconteceram com ele, fora o fato de que da descendência dele viria a revelação do próprio Jesus Cristo, os fatos, as coisas que aconteceram na vida de José foram semelhantes, de algum modo, às coisas que aconteceram na vida de Jesus Cristo. Por exemplo, começa com Jacó amando José mais do que os outros filhos, né? Ele era o filho amado. Aqui já mostra uma comparação. A gente pode até colocar que os outros irmãos, de algum modo, representavam a lei, ou os filhos os filhos que não eram da Raquel, né? Representavam a lei. Que eram os. E eram. E eram 10. Porque o Benjamim e o Sim, e sim. José, eles são os filhos legítimos e herdeiros, né? Porque Os filhos da mulher que ele amava, os né? filhos da mulher que ele Que... amava. Isaac tem uma Isso. esposa que o servo Eliezer vai buscar, né? O Geazi, melhor dizendo. Uhum. Não, Geazi não, Eliezer mesmo. O Damasceno, que é o Espírito Santo, representa o Sim. Espírito Santo buscando a noiva, que é Cristo, para se encontrar com ele. E aqui no caso do Jacó e do filho dele amado, que é o José e o Benjamim, são 2. E os outros 10, como você falou, pode-se dizer que eles representam a lei, né? Tanto que eles eram É, como eram, né? não querendo exagerar, mas como os 10 mandamentos, né? É, Ali eles estavam as 10 tribos e o Benjamim, que era o outro filho de Raquel, só que o José, por algum motivo, era o filho mais amado por o Jacó, Jacó, né? ele fez a túnica para ele, né? Tudo. Sim, fez a túnica. E justamente por isso, porque ele era o mais amado, e aqui você não vê em José um motivo específico dele ser o mais amado, mas ele era o mais amado. Isso causava inveja nos outros irmãos. Da mesma forma que, assim, só mostrando no início da vida de José, da mesma forma que Jesus incitava inveja nos fariseus, no povo de Israel, nos escribas, nos sacerdotes, porque eles olhavam para Jesus e sentiam, ao invés de sentir admiração, ao invés de sentir compaixão, amor por aquele servo, aquela pessoa amável que era Jesus, eles sentiam inveja, porque eles não tinham o que ele tinha. Eles não tinham a luz que ele tinha. E da mesma forma que Jesus foi vendido, que Jesus foi traído, que Jesus foi vendido por moedas, os irmãos de José resolvem vendê-lo como escravo. Um príncipe vendido como Vendê-lo como escravo. escravo. Onde que ele vai parar, né? Sim. No meio da ralé da época, né? E uma coisa muito interessante é esse sonho, que é uma das coisas que mais incitou ódio entre os irmãos de José, é que José, antes de ser vendido, ele teve esse sonho. Ele não teve culpa de ter esse sonho, simplesmente sonhou isso, Foi lá só em contar o que sonho. isso é. Nesse sonho ele era. Havia o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam a José. E ali você vê em que José representava esse sol, a lei seria figurada pela lua, a graça figurada pelo sol, as estrelas figuradas pelos filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, ou seja, a igreja judaica. Isso é uma possível interpretação. Mas você vê ali que, de algum modo, eles estão servindo, se ajoelhando para a graça que está representada em José. E do mesmo modo, lá em Apocalipse, no capítulo, está escrito: viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida do sol,
tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E aí você vê a numerologia, os números aparecendo aqui novamente, o Sol, a Lua, as estrelas embaixo do Sol. E você vê que essa tipologia, essas representações são tão profundas que ainda hoje é necessário que haja uma interpretação, é necessário que haja um estudo, uma atenção mais clara para essas coisas, porque elas estão ao longo da Bíblia e ao longo dos séculos, ao longo dos anos, foram passadas batidas, porque as pessoas ignoraram. E você vê ali que os números, os nomes, a forma como as coisas acontecem, tudo tem uma razão de ser. E tudo de algum modo representa Jesus Cristo, ou representa a graça, ou representa a supremacia do Messias, da providência de Deus em relação à obediência dos homens. Enfim, essa é uma das coisas também que aconteceram ali com José, né? E José foi vendido. José foi vendido para ser escravo, se tornou servo, e depois de se tornar servo, ele foi glorificado, ele foi escolhido para ser um representante do rei do Egito. Então as pessoas teriam que passar por José para se comunicar com o rei do Egito. O rei do Egito ali representava a nação maioral ali, naquele tempo. O império mais forte. Naquela época. O império mais forte. E o José era o intermediador entre o rei do império mais forte e o resto das pessoas. Então, novamente, aquele que foi vendido como escravo se torna o glorificado, um príncipe e intermediador entre um rei e as outras pessoas. E aí você vê Deus atuando o tempo todo na história de José, escolhendo esses irmãos de José para representarem as tribos que viriam depois. É um negócio assim que a gente fica assim muito animado. Quando a gente fala que o Novo Testamento está escondido no Velho, e daí quando chega no Novo, né, se revela, e é um casamento. E quando você vai estudar sobre a questão como é que chama? Fugiu agora o termo, a autoridade das Escrituras, né, a inspiração da Escritura, se fala que todos os textos, todos os capítulos, todos os versículos, todos os livros em si, eles são a palavra de Deus, né? E precisa ser obedecido, precisa ser cumprido. Mas a gente vê que existe uma preocupação em Deus mostrar que está resumindo na frase do profeta: o tempo todo eu estendia minhas mãos a um povo rebelde e de dura serviço, né? Que não se curva, que não faz isso aqui, que não diz amém, né? E Deus continuou com a sua graça sobre ele, em partes por causa da promessa que ele fez a Abraão. Porque você leu no texto aí, quando Deus fala assim: juro por mim mesmo. Daí o apóstolo Paulo lá na frente vai dizer assim: Deus não tendo ninguém superior a ele para fazer o juramento, que nós juramos pelo céu, juramos, né, pelo firmamento e tal. Deus não tinha ninguém maior do que ele para ele falar. Então eu juro por mim mesmo que farei o que eu estou te dizendo. Darei essa terra a você, né? Para Abraão. E aí, no caso, o Abraão tem filhos, e os filhos são herdeiros. E como você falou, o tipo, né, excelente do herdeiro, o normal é o primogênito. E Jesus é o unigênito do Pai e o primogênito da criação, que é o que herda todas as coisas e é o que passa para nós. Opa, bati aqui a mão. É o que passa para nós a herança que tem a ver com as promessas dadas a Abraão. E aí, alguns datam assim: Abraão 2200 a.C.,
Nós estamos, né, no século XX, nós estamos no século XX, então tem 2.000 anos, mais 2.000, pelo menos 4.000 anos que a história está rolando, e claro, a grande parte das palavras proféticas já se cumpriram, faltando algumas coisas relacionadas ao Apocalipse, mas parece que de alguma forma no meio do caminho se perdeu a, a ideia, não, a mensagem que Deus deu através de José, né? E aqui o texto, não lembro se você chegou a ler, que fala: cheguem mais perto de José, seus irmãos. Quando eles se aproximaram, ele disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Então, José é um tipo de Cristo, é um tipo, né, na tipologia de tão perfeito, como você disse, que ele foi traído, foi vendido, foi humilhado no mercado, foi vendido pelado, e o escravo era vendido pelado, né? E a Bíblia diz que no Salmo deixa eu lembrar aqui o número do Salmo, Salmo 22, fala: rasgaram as minhas vestes e lançaram sorte sobre ela, né? O que é esse lançar sorte? Quem vai ganhar? Quem vai ficar com o prêmio? E quando há uma revelação de José aos seus irmãos, quando ele fala: eu sou José, ele já dá uns 3 passos para trás. Tipo, aí agora estão ferrados, porque a gente... Será que é ele mesmo? Se for, nós estamos ferrados, ele vai se vingar da gente. E aí o Senhor fala: não se assustem, se acheguem para mim. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o irmão mais velho do povo de Israel, aquele que foi morto na cruz, ele vai chegar para eles quando os olhos deles forem abertos, que as escamas caírem dos olhos, e esse tempo todo tem sido assim usado para provar os que são sinceros ou não, e os sinceros têm sido salvos por meio de Cristo. O Senhor tem alcançado, como alcançou Zaqueu, que o pessoal já considerava ele um expatriado, um apátrida, né? Ele era um marginal, ele estava banido deles porque era publicano. E aí o Senhor, quando ele se entrega, Jesus fala assim: hoje chegou salvação nessa casa, porque esse também é um filho de Abraão, né? Então ele não vai afastar o povo de Israel, ele vai abraçar e falar: se acheguem a mim. É por isso que nós não devemos ter ódio de Israel, como alguns falam, e esses dias eu até mencionei, não que fosse o povo judeu que matou Jesus, mas os judeus entregaram ele para a morte, e foram todos. O Mel Gibson, quando perguntaram para ele quem matou Jesus, falou: fui eu, fomos nós, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele se entregou por nós, né? E aí se veja, nós todos representamos essa humanidade que traiu, que negou, que vendeu Jesus, que por todos esses séculos assim aconteceu, e ele se apresenta a nós e ele nos abraça e nos traz para perto dele. Ele não nos afasta dele. Porque José sofreu. Ele ficou ali num momento, para ele, né, ele é um tipo de Jesus, ele não é Jesus, não tem a divindade de Cristo, por exemplo. Jesus 100% homem, 100% Deus. Mas você imagine você ser traído. Esse dia nós cantamos na ceia, a Bruna cantou, na mesa o pão e o vinho também, naquele partir estava todo o meu ser. Aí tem uma parte que fala assim, e mesmo o traidor recebe assim, recebe o quê? E lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim. Ele lavou os pés do traidor Judas. Ele beijou o Judas lá no Getsemane e falou: amigo, aqui vieste, né? Da mesma forma, a misericórdia que estava lá presente na vida de José, porque ele não puniu seus irmãos, nós temos que tirar essa lição para nós. E Jesus, vamos dizer assim, que muitas vezes nós o traímos, nós o negamos, nós preferimos a mentira, como foi o caso dos seus irmãos, ao amá-lo, a abraçá-lo, né? E ele nos recebe por misericórdia, porque ele foi alguém, no final da história ele fala assim: hoje eu sei que Deus me enviou na frente de vocês para poder salvar a nossa casa.
E Jesus é esse que foi à nossa frente para garantir o pagamento e nos salvar, né? É muito, muito legal mesmo essa tipologia que está aí, né? O Cristo vivo presente nos textos. Isso nós já só estamos em janeiro, só estamos em Gênesis, falando janeiro do início. Só estamos em Gênesis, né? Na próxima semana vamos entrar no Êxodo, né? Daí é que eles já estão chegando no Egito, e onde eles vão ficar 430 anos por um objetivo que Deus tinha ainda para ter misericórdia do resto das nações. Como está acontecendo agora também. Está levando na nossa cronologia 2000 anos, porque a medida da iniquidade não esgotou ainda. A misericórdia continua, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí nós temos que entender esse tempo que está levando para Jesus retornar, né? O nosso José celestial. E José não era o Messias, mas ele teve que ser tomado pela virtude de Deus e de Jesus Cristo ali para perdoar aqueles irmãos, né? Porque o que eles fizeram com ele, acho que o desejo que a gente tem ali é, não, mas pelo menos uma surrinha, uma piada, né? Uma surrinha. José tinha que fazer com aqueles irmãos. E você vê, mas é bem isso, ele... Você lembra do Barrabás, quando o Pilatos fala assim, olha, eu não vejo iniquidade nesse camarada, não tem motivo para prender ele mandou açoitar Jesus. Então, o criminoso ou era açoitado ou era morto, né? Jesus aconteceu as duas coisas com ele, foi açoitado e morto. E quando ele levou ele na frente dos judeus, ele falou, vocês querem que eu solte esse ou Barrabás? E eles gritaram por Barrabás. Eles tomaram a decisão, nós queremos Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Ele que não devia nada, né? E lá na cruz ele ora por eles, dizendo, Pai, não impute a eles esses pecados, porque eles não sabem o que fazem, né? É isso aí, meu filho. É isso aí, pastor Michel. Vamos encerrar, se quiser fazer mais algum comentário. E orar junto com aqueles que estão ou que virão, né? Eu estou olhando aqui a nossa live, tem 3 pessoas agora. A gente faz tudo bíblico, parece aquela live lá do pastorzão, né? Ele pensou que tinha 3.000, e tinha 3, né? Tomara que fique gravado nos anais da história aí, que alguém possa ouvir, né? É um pouco demorado, mas a gente está aproveitando para fixar, né, o assunto, fixar esse tema para as pessoas entenderem o quanto Deus sempre estendeu as mãos, sempre foi misericordioso, gracioso. E Ele em todo tempo é gracioso conosco. Eu acho incrível que as pessoas pensam, mas se a gente ficar falando isso, as pessoas vão viver de qualquer jeito, vão dar... Você vai dar margem para as pessoas viverem em pecado. Nós nascemos em pecado. E nós, eventualmente, erramos, nós pecamos. Se Deus tratar a gente pelas nossas iniquidades, eu devia ter fulminado a humanidade inteira, né? Mas Ele quer, cada dia, nos alcançar com seu amor, renovar o seu amor, mostrar o tanto que Ele nos ama, né? E isso é maravilhoso, porque nós somos realmente salvos por esse amor maravilhoso e não pelo nosso esforço, não pela nossa performance, não pela nossa religiosidade, não pelo cumprimento das regras, pelo cumprimento da lei, porque ninguém conseguiu guardar, mas Jesus cumpriu tudo por nós, e é através dele que nós temos a salvação. Veja que José pegou eles e levou para a terra de Gósen, o melhor lugar à beira do Nilo, para eles poderem plantar, para eles poderem viver de maneira maravilhosa. E assim é o que o Senhor faz conosco. Ele falou, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Por causa da culpa, as pessoas não desfrutam, né, da terra de Gósen, não desfrutam
do melhor lugar, do melhor da terra, porque elas ainda estão querendo pagar o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós, sendo que não tem como você alcançar o valor do que Jesus fez, não tem como alcançar esse valor, jamais alcançaremos, porque o sangue dele é o sangue real, é o sangue do Santo de Deus. Não há outro sangue igual a esse sangue que foi derramado para que possa de alguma forma, né, ser retribuído. Sim. Amém? Vamos orar Amém. então? Vamos. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos estar aqui nesse veículo e podemos alcançar alguma vida nessa hora, principalmente nesse momento de oração, Senhor. Mas estamos estudando e relendo e vendo e encontrando a tua misericórdia, a tua graça, a tua presença nessa história que foi deixada para nós encontrarmos um parâmetro, uma bússola, um referencial que é o Antigo e Novo Testamento, essa relação tua com o povo de Israel, com aqueles que de Israel são o remanescente fiel, aqueles que têm um coração voltado para o Senhor, para buscar-te. E o Senhor usou a vida desses homens para deixar grandiosas lições para nós aprendermos e te enxergarmos também nessas pessoas, como no caso de José, que nós encerramos nessa noite, Senhor. No cordeiro que o Senhor providenciou para Abraão, naquela tocha que estava na mão daquele fogareiro esfumaçante, aquele momento de aliança do Senhor com Abraão, o Senhor se propondo, por saber que Abraão e a sua descendência não conseguiriam ser fiéis à aliança, mas o Senhor ali foi o fiador, o Senhor foi o mantenedor, o Senhor foi o ofertante e o sacrifício pelas nossas vidas sempre foi assim, apontando para o Cordeiro de Deus futuro, encarnado, que tiraria o pecado do mundo. Senhor, que possamos desfrutar mais disso, possamos descansar nisso, nos entregar a isso. Nós pedimos que o Senhor abençoe a todas as famílias, todas as vidas, as pessoas que venham a ouvir essa live, os irmãos da nossa igreja, nossa cidade, nosso estado, nosso país. Nós pedimos, ó Pai, que esse mal cesse, é o que eu tenho pedido, que esse mal cesse sobre a face da terra e possamos continuar com a tua obra, principalmente, e as pessoas com suas vidas debaixo da tua graça, debaixo da tua salvação, para servirmos ao Senhor melhor. Fica conosco, dá-nos uma boa noite de sono, abençoa a vida do pastor Michel, a Evelyn, todos os demais irmãos, o Mateus, o Marcos, a Carol, meus netinhos, Senhor, nós colocamos em tuas mãos, o Manuel, a Alice, todos os familiares, Senhor, das pessoas que estão nos ouvindo agora, quem porventura possa estar no hospital, nós declaramos cura, restauração, nós declaramos portas abertas, nós oramos no nome do Senhor Jesus, baseados e fundamentados nessa justiça que é dele e não a nossa. Em nome de Jesus nós pedimos amém e amém. Avisar aí para o pessoal que nós estamos fazendo nossos cultos no domingo. Tem gente que está perguntando, vocês estão fazendo culto no domingo? Estamos fazendo, todas as terças nós avisamos. Eu queria que os irmãos também pudessem avisar as pessoas, os convidados, os amigos, os familiares, e participar também, né? Porque as pessoas não... Tem muitos irmãos que não estão indo, estão aproveitando para ficar em casa, mas a Bíblia diz que é para nós estarmos juntos, para a gente se fortalecer nesse tempo de batalha, de luta aí. Os que podem estejam conosco. Domingo, às 18h30, lá na 13 de maio, 1798. Fica uns 80 metros da Fernando Corrêa da Costa. Você descendo a 13 em direção a Azarã, quando você passou a Fernando Corrêa da Costa, uns 70, 80 metros à esquerda, fica ali a igreja Vereda da Graça, ou melhor, o nosso lugar de culto, que a igreja somos nós, comunidade Vereda da Graça. Um abraço, pastor Michel, abraço a todos. Amém, abraço. Fiquem com Deus, tchau, tchau.